Então, continuando com a nossa discussão de biofísica, né? A aula de hoje vai ser em continuidade ao que a gente falou na última aula sobre introdução ao cérebro, né? Hoje eu queria discutir um tópico que está muito quente, é bem atual, né? E que é essencialmente o tópico de redes neurais. Mas eu quero dar uma aula que compare redes neurais com o cérebro, né? Então coloca essas duas coisas em perspectiva. Porque todo mundo sabe que redes neurais, né? Quem não sabe a gente vai aprender hoje que é uma rede neural, mas é razoável você esperar que exista uma conexão entre essas duas coisas. Mas a conexão não é geralmente explícita, né? As pessoas não mencionam explicitamente qual é essa conexão. Então eu queria chamar a atenção para isso. Especificamente, qual é a conexão entre redes neurais e o modelo de um neurônio, do cérebro e tudo mais. Né? Então, a gente viu na aula, na última vez, que a gente tem um neurônio, né? Ele tem várias ramificações, assim. E esses aqui são chamados dendrites. Aqui está a célula, né? O corpo da célula. E desse corpo da célula sai um filamento longo, que é o que a gente chama de um axônio. E como é que o neurônio funciona, né? Esse axônio, ele chega próximo de dendrites de outra célula. Então tá aqui uma outra célula. Certo? Essa é a célula 1 e a célula 2. E aqui, nesse ponto de contato, que é chamada sinapse, né? A gente tem o axônio tocando o dendrite da célula 2. E nesse contato daqui, você tem a transmissão de um sinal de um neurônio para outro. Isso aqui é uma sinapse. Então a gente gostaria de fazer um modelo disso. Então como é que vai ser o nosso modelo? Esse é o modelo de rede neural, né? Então, no nosso modelo, a gente vai ter vários inputs, x1, até xm. E esses inputs eles podem ser 0 ou 1. Então, são inputs binários. E a gente vai alimentar esses inputs num circuito que funciona da seguinte maneira. Então eu vou ter multiplicação por um número. Esse número vai ser o que eu chamo de um peso. Então cada input vai ser multiplicado por um peso. Eu vou ter uma soma desses pesos. Isso aqui faz a soma de todos esses pesos. Acumulação. E a gente tem que decidir se essa soma ela é forte o suficiente para que o neurônio mande um sinal elétrico no seu axônio. Então aqui eu tenho uma função de ativação que a gente vai considerar ela 0 abaixo de um certo threshold t
e ela é 1 quando eu tenho um valor desse input aqui acima desse threshold T. E o output é um número binário, Z, também 0, 1. Então é tudo binário. Então isso aqui vai ser o nosso modelo de um neurônio. Então essa parte aqui toda ela modela uma sinapse, né? Que é o contato de um input que vem de algum outro axônio com o neurônio que a gente está olhando. Esse contato ele tem uma força W, né? W1 é o que a gente chama de synaptic strength. Força, não é bem força, né? Strength. É o valor desse contato, né? O quão forte, né? O quão importante é esse contato. Isso pode ser modelado aqui também, né? Por um peso W que diz o quão fácil as cargas conseguem fluir do axônio para o dendrite. E isso está incorporado no modelo através dessa parte aqui. Aí a gente tem uma parte que é uma acumulação. Então eu somo todos os inputs sobre todos os dendrites. E uma parte não linear, que diz quando que o neurônio vai disparar um sinal ou não, né? Então, seria como se eu tivesse aqui vários inputs, né? E aqui dentro eu tenho a soma e eu tenho o meu threshold não linear. E aí esse cara dispara para o próximo, dispara o axônio que vai ser recebido eventualmente. O sinal vai ser recebido por outros neurônios. Então o nosso modelo, né, ele inclui essa natureza de disparo tudo ou nada, né? Que a gente tem nos neurônios reais, no cérebro. Tem essa influência cumulativa, que é essa decisão se os inputs são suficientes para fazer o neurônio disparar ou não. E ele incorpora esse peso da sinapse, que a gente já tinha discutido na aula passada. O que o modelo não inclui? O modelo não inclui um período refratário, né? Que toda vez que o neurônio dispara na vida real, ele fica desligado por um tempo. E aqui a gente não está incluindo essa dinâmica temporal no nosso modelo. Ele não inclui a bifurcação do axônio, né? Então aqui a gente sai essencialmente com um output aqui do nosso neurônio, né? E ele não inclui informação temporal.
dos nossos neurônios. Então não importa se esse input chega no tempo T1 e esse input chega no tempo Tm, né? A gente não inclui isso no nosso modelo. Ele simplesmente chega aqui, não tem tempo, né, de chegada, não tem coincidência nos neurônios. E as pessoas sabem que os neurônios podem servir como máquinas de coincidência. Isso não está incluído no nosso modelo. Mas a gente vai trabalhar com isso, né? Isso é uma rede neural, quer dizer, isso é um elemento básico de uma rede neural. A gente vai construir uma rede neural agora. E a gente vai explorar alguns aspectos gerais dessa ideia, né? Então, uma rede neural vai ser o seguinte: a gente vai ter vários inputs e esses inputs eles vão ser alimentados numa caixa com vários neurônios. Esses neurônios eles são dados por thresholds e pesos. E a gente vai sair com várias saídas. Z1, Z2, Z. Então isso daqui é uma rede neural. E a gente pode ver que ela é, na verdade, uma função, né? Essencialmente, esse output vetor Z, ele vai ser uma função dos inputs X, dos pesos W e dos thresholds T. Um vetor de pesos W e um vetor de thresholds T. E aí a gente tem a seguinte ideia, que é a ideia de treinamento. Que é a seguinte, é usar um banco de dados conhecido para treinar. Treinar é encontrar os pesos e os thresholds dessa função, né, que eu tenho que ajustar. De maneira que a f aproxima uma função desejada. Okay. E para isso a gente introduz essa ideia de performance, né, função performance. A função performance eu vou definir da seguinte forma. Ela vai ser a diferença entre um vetor D e o valor da função f, que é dado pelo vetor z. Okay. Vou colocar um sinal menos aqui e eu vou colocar um quadrado aqui para esmufar esse cara. Quem que é esse vetor D? Esse é um vetor conhecido, né, de dados, né? Então eu sei que dado um determinado input, né, a minha real função ela vai ter o valor D. E eu quero encontrar os pesos na minha rede neural e os thresholds, né, de forma que essa função performance aqui
maximizada. Então, estruturalmente, né, o problema ele tem essa cara. Então, eu vou ter a minha função performance, ela vai ter uma cara assim. E esse aqui é o melhor valor possível. Okay. Então, a ideia de treinamento, né, é eu alimentar inputs para os quais eu sei qual é a resposta, né? Então, imagina que eu tenho aqui vários inputs, né? x0, x1, x2, paraná. E eu sei que a resposta certa para esses inputs são os vetores D1, D2, D3 e por aí vai. Então isso daqui é o que eu vou chamar de training data. São dados conhecidos para os quais eu sei qual é a resposta que a minha função teria que dar, se ela fosse a função correta. E aí a ideia de treinar uma rede neural é maximizar a função performance ajustando os pesos e os thresholds. Então eu vou ter uns pezinhos aqui, né? W1, W2, eu vou ter uma curva de nível e eu vou começar num determinado valor desses pesos. E aí a ideia é que a gente calcule a derivada da função performance em relação aos pesos e aí usando essa derivada, né, a gente vai ter um gradiente, a gente vai querer subir esse gradiente e vai querer mudar o peso na direção de gradiente dessa função performance. E eu faço isso com um coeficiente R, que é o que eu chamo de learning rate. Então a ideia é que eu vou fazer um movimentinho aqui, subir até o topo dessa função. E aí no final desse procedimento iterativo, né, supostamente f de x w t vai aproximar a função que a gente gostaria g de x. Então uma ideia muito simples, né?
uma ideia muito simples, certo? Usar essa ideia de treinamento para poder encontrar uma aproximação para uma determinada função que a gente gostaria. Então é isso. Isso é uma boa forma de pensar sobre redes neurais, né? Redes neurais são aproximadores de funções. Com muitos parâmetros livres. Os parâmetros livres são os pesos e os thresholds. Tem algumas simplificações que a gente pode fazer. Que são as seguintes. Primeiro, a gente pode se livrar dessa ideia de thresholds. Fazendo a seguinte modificação. Então está aqui minha rede. Meu neurônio, né? Eu vou multiplicar pelos pesos de W1, Wn. Aqui está a soma, né? E o que eu tinha antes era que isso daqui era alimentado nessa função aqui com threshold t. Mas aí eu vou fazer a seguinte modificação. Para todo neurônio eu vou colocar um pezinho W0 e ele é multiplicado o input menos 1. E esse W0 ele vale igual a t. Isso aqui é equivalente a eu fazer um shift de menos t no argumento da minha função. E aqui eu vou substituir essa parte por uma função cujo threshold é sempre 0. Então, com isso, esses parâmetros t não precisam ser definidos aqui, eles podem ser definidos como parte do input. Todo neurônio vai ter um inputzinho menos 1 com esse pezinho W0 igual ao threshold. Então, isso aqui está sempre lá. A segunda simplificação, que na verdade é fundamentalmente necessário, vem do fato de que a função performance pode ser descontínuo. Então, para melhorar isso, ao invés de usar essa função aqui, a gente pode modificar a função não linear que nos dá o threshold. E ao invés de usar essa função com uma quina aqui no 0, a gente pode usar uma função contínua, quer dizer, uma função diferenciável, né? Que é essa chamada sigmoidal function. Que é até uma função que já apareceu para nós aqui no curso de biologia.
Você pode pensar nela como sendo uma forma de smoothing, né? Ela faz um smoothing dessa quina aqui, dessa função degrau. Às vezes as pessoas usam também essa outra função que eu vou mostrar agora para vocês, que é chamada função ReLU. E ela tem a seguinte cara: ela é zero toda vez que você estiver abaixo do zero, e ela cresce uma reta quando você está acima do zero. Então esse cara aqui ele passa a ser uma função contínua, né? Enquanto que antes ela era descontínua. Então, com uma escolha dessas funções, ou sigmoidal ou ReLU, a nossa rede ela passa a ser tal que a função performance que eu tenho que otimizar é uma função contínua, né? E aí eu posso usar o gradiente para poder encontrar os melhores parâmetros da minha rede. Então isso teve muito sucesso, né, nos últimos anos, né? Essas ideias são muito antigas, tem mais de 30 ou 40 anos, eu diria. Mas devido ao avanço, né, de poder computacional nos computadores que a gente tem acesso e a tecnologia, né, isso daqui começou a se tornar bastante interessante, bastante útil, né? E tem tido um boom de publicações e de ideias em torno desse tópico de redes neurais. Okay. Então eu queria fazer só alguns comentários sobre a matemática dessas redes neurais. Uma coisa para as quais elas são muito usadas são esses problemas de classificação. Então o problema de classificação é o seguinte: imagina que eu tenho aqui um dado alguns pontos, né? E eu vou ter pontos verdes e pontos azuis. Algo assim. E eu quero fazer uma função f de x que ela é maior que zero para x, um ponto azul, e ela é menor do que zero para x, um ponto, perdão, x, um ponto verde, e menor do que zero para x, um ponto azul. Então eu teria que fazer uma função que aproxima esse cara daqui, né? Essa região aqui. Então nessa região aqui ela é, por exemplo, ela seria menor que zero, né? Negativa, e essas regiões aqui ela seria positiva. Então a gente pode fazer isso usando redes neurais. Então eu vou proceder com um exemplo, né, mais concreto de como é que funciona isso. Então imagine que eu tenha um input x0 aqui, né, e esse input vai ser vetores com componentes 1, 2, 3, até m. Eu vou considerar m igual a 5 só para dar um exemplo. Okay. E aí, basicamente, eu sou levado desse input
x0 para um input com n com um outro número de neurônios, né? Aqui eu desenhei 6 neurônios. Aqui eu tenho um input com m. Então o que a rede neural ela faz, né? Ela vai me dar um vetor y1, que é dado por uma matriz A1 vezes o vetor x0, mais um offset. Esse vetor tem 6 componentes. Esse vetor, no exemplo, tem 5 componentes. Então, isso aqui é uma matriz 6 por 5. E aqui eu tenho 6 componentes. Isso daqui carrega informação sobre os pesos e isso daqui carrega informação sobre os thresholds, por exemplo. E aí a gente desenha essa coisinha gráfica assim, né, dizendo que cada um desses pontos aqui está conectado com cada um desses neurônios, né? Então eu vou alimentar essa rede assim. E aí, para cada ponto desse cara daqui, eu aplico a minha função ReLU, ou a minha função ativadora, né? Não linear. Então eu faço ReLU em cada uma dessas componentes. E por aí vai, né? Eu vou ter um output aqui, que eu posso conectar em outros neurônios, se eu quiser. Então isso aqui vira o input para o próximo neurônio, né? E eu vou repetindo isso várias vezes. E aí eu queria chamar esse nó fundamental aqui, né, como sendo essa função f1 de x. Ela é dada pela aplicação de ReLU em cada uma dos componentes desse vetor A1 x0 mais B1. Então, o que é uma rede neural profunda, né? Deep Neural Network. Deep Neural Network vai ser uma função f de x que eu vou aplicar várias vezes. Então, eu vou ter que começar, sei lá, k layers, né? Então, eu vou ter f de k aplicado em f de k menos 1 aplicado em parari parará, f de 2, f de 1 aplicado no input x0. Então essa é a minha rede neural, né? E ela vem da composição dessas funções do tipo f1 de x, sendo ReLU aplicado em todos os componentes de um dado vetor. Então isso é o que é uma rede neural profunda, né? Deep Neural Network. Então a gente consegue ver que essas redes neurais profundas, elas são funções contínuas definidas por pedaços, né? Piecewise, lineares. Então elas são funções do tipo continuous, piecewise, linear. Okay. E aí a gente pode falar coisas matemáticas gerais sobre essas funções, né? Que eu não vou entrar em muitos detalhes. Mas a gente pode fazer uma teoria desse tipo de função, né? Um cara chamado Gilbert Strain, que eu usei para fazer essa aula aqui, né? Ele fala em teoria de origami, né?
porque essas funções piecewise continuous linear é como se eu tivesse uma folha de papel e aí eu vou fazendo vários vincos nessa folha de papel e vou dobrando ela, né, para fazer um origami, né? E aí essa função ela vai ter, claro que em muitas dimensões, né? Mas a cara dela é uma coisa assim. Então é uma linha quebradiça. Esse pedaço, né? É uma linha quebradiça. Certo? Agora tenta imaginar isso em espaço de muitas dimensões, né? E aí tem resultados matemáticos que mostram, né, que a gente pode aproximar qualquer função se a gente fizer origamis, dobras o suficiente no nosso origami. Essencialmente qualquer função que a gente queira, a gente consegue aproximar por esse método aqui. Ou seja, por aplicações concatenadas desses neurônios, né, fazendo esse chamado Deep Neural Network. Por exemplo, tem esse paper aqui que o Gilbert Strang sugere na aula dele, né? Um paper que eu achei muito interessante, é recente, é de 2017, On the Expressive Power of Deep Neural Networks, é de um pessoal que é de Cornell e do Google, Stanford, né? Onde eles provam, né, relações sobre o número de pedaços planos que a minha função piecewise continuous linear vai ter, e como que isso depende do número de dobras, né? Essencialmente o número de layers que eu fizer e a dimensão dos inputs. Então tem várias afirmações matemáticas, experimentos numéricos que o pessoal faz, né, que são muito interessantes. Mas eu queria chamar só a atenção para a aula de hoje, né? Duas coisas. Uma é que esse Deep Neural Networks, de fato, é baseado na ideia que a gente tem de um neurônio, né? Mas que é uma forma de aproximar funções. E resultados matemáticos gerais sugerem que a gente consegue aproximar qualquer função desse jeito. Eu queria chamar a atenção para essa ideia de treinamento e para o fato de que a gente pode usar isso para problemas de classificação, né? Então é um tópico muito atual que tem relação com biofísica, com essa parte de ciências do cérebro, né? E que está tendo muitas aplicações no nosso contexto atual. Uma última coisa, tem esse outro site aqui, né, que você pode brincar, né? Tinker with a Neural Network. Okay? Depois eu vou mandar o nome do site para vocês, né? playground.tensorflow.org, certo? E aí, essencialmente, eu consigo brincar aqui, alterar o número de layers, né? E eu tenho alguns exemplos de dataset aqui, de pontos, né? Cada ponto desses vai ser um carinha no meu dataset. E aí eu mando ela fazer essa função performance, né? Otimizar a função performance, e iterando isso várias vezes, eu consigo encontrar os parâmetros, né, do meu neural network que consegue aproximar essa função aqui. Ela é positiva para pontos azuis e negativa para pontos laranjas, como está escrito aqui, né? E a ideia é que com essa demonstração a gente consegue ver cada neurônio, ele está sendo responsável por um feature dos dados. Vocês podem ver aqui. Okay? Então eu vou deixar vocês brincarem com isso. A função ativação aqui eu estava usando outra, eu vou botar o ReLU agora, que eu estava falando para vocês, né? Ela converge mais rápido e ela de fato é uma piecewise linear function, né? Se eu mudar e botar um sigmoid, por exemplo, não vai mais ser piecewise linear, né? Claro. E aí nem converge aqui, talvez eu tenha que aumentar o número de neurônios, né? Então tem esse site aqui para vocês brincarem, fazerem experimentos, né?
tem esse dataset aqui, que é mais complexo. Mas eu posso aumentar o número de neurônios e aumentar o número de layers. Vamos ver o que ele faz aqui. Começa a melhorar, tá vendo? Conforme eu vou botando mais. Olha esses features dos dados aqui, ele tá. Vou botar mais layers aqui só para ver o que acontece. Bom, a gente vai vendo que a função vai sendo aproximada cada vez melhor, né? Do ponto de vista desses pontos aí. E aí tem que brincar um pouquinho para entender esse negócio. Vou deixar vocês brincarem, mas ó, ele começa talvez a convergir para uma coisa melhor. Claro que ela erra em alguns pontos, né? Mas o importante é que ela acerte na classificação desses carinhas aqui. Na maioria, né? Então esse é um tópico bastante relevante, né? Bastante atual. E a gente vai continuar discutindo isso nas próximas aulas, né? Em particular as conexões com a biologia. E espero que vocês brinquem com esse site aqui para a gente poder discutir melhor na próxima aula. Um abraço a todos.